Minhas crianças, vamos chegando no vídeo novo. Já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, que hoje é dia de A Base Vem Forte, num dia um pouco diferente. A gente está acostumado com A Base Vem Forte na sexta-feira. Excepcionalmente hoje vamos gravando e postando no sábado devido a alguns probleminhas técnicos que a gente teve. Mesmo assim, não deixamos de postar o vídeo de A Base Vem Forte para você essa semana. E hoje vamos trazer mais um timaço. Espero que vocês curtam. Mas antes, roda a vinheta aí enquanto você vai se inscrevendo no canal, minhas crianças. Isso aí, e vamos começar falando do Internacional de Porto Alegre. O Colorado, sempre referência em grandes revelações, traz um time muito bom para esse 8º episódio do A Base Vem Forte. Vamos começando com o goleiro Alisson, que é considerado por muitos o melhor goleiro do mundo. Isso aí, o Alisson, que foi revelado pelo Inter em 2013, aí em 2016, depois dos destaques que ele teve aqui, foi para Roma, conseguiu lá na Roma partidas excepcionais até a transferência para Liverpool, onde aí ele se consagrou como um goleiro top, melhor do mundo, campeão de Champions, campeão mundial de clubes, ou seja, o Alisson muito bom, muito seguro, né? É goleiro titular da seleção brasileira, uma ótima revelação colorada. Para lateral direita, William, ele mesmo, o William, revelado em 2015 pelo Internacional, teve um destaque no Colorado e aí partiu para a Alemanha. Lá foi para o Wolfsburg e aí teve um lampejo bom, partidas mais ou menos, acabou sendo emprestado para o Schalke 04 e aí depois desse empréstimo para o Schalke ele já tem um retorno garantido de volta ao Wolfsburgo. Zagueiro, uma dupla de zaga muito sólida e muito consistente, começando com Sidney. Sidney, ele foi revelado pelo Internacional em 2007 e aí partiu para a Europa e por lá ficou. Talvez não tenha tanto conhecimento do público aqui no Brasil, porque ele saiu e foi para o Benfica, e aí do Benfica ele rodou vários times no futebol europeu. Os últimos times que ele teve, por exemplo, foi o Deportivo La Coruña, na Espanha, e atualmente ele está no Real Betis, onde é titular, tem destaque lá no Betis, um bom zagueiro, Sidney, seguro e tal, revelado pelo Inter. O parceiro dele teve talvez um pouquinho mais de sucesso ou um pouquinho de mais solidez entre os times europeus, né? Trata-se do Juan, né? Juan, que depois ficou conhecido como o Juan Jesus. Juan Jesus foi revelado em 2010 pelo Internacional, naquele lampejo do time de 2010, e aí ele foi negociado com o futebol europeu. Primeiramente, ele foi para a Inter de Milão, e aí depois na Inter teve um empréstimo para Roma, e aí se destacou, né, na Roma, e aí a Roma adquiriu os direitos econômicos do Juan. O Juan já teve passagem pela seleção brasileira, um ótimo zagueiro que está lá no futebol italiano já há um bom tempo, uma ótima revelação colorada. Fechando a defesa, na lateral esquerda, Iago. Revelado na equipe colorada em 2017, o Iago logo se transferiu para o Augsburg da Alemanha. Desde 2019 o lateral está por lá no futebol alemão e mostra a consistência da base do Inter, né? Os 5 primeiros jogadores que eu disse, 5 defensores, traçaram um caminho no Inter, conseguiram destaque e Europa e não voltaram mais. Isso é fruto de uma boa base, de uma base que consegue condicionar os seus atletas para irem e conseguirem uma carreira longeva lá na Europa. No meio de campo, um cara que foge de todos esses estereótipos que eu disse até agora. Ele mesmo, Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado foi revelado pelo Internacional em 2015.
foi jogador olímpico, estava naquele grupo das Olimpíadas, inclusive foi o único jogador que o Micali não colocou em campo nos Jogos Olímpicos, mas ele estava lá no elenco, foi campeão, conseguiu a medalha de ouro e não saiu da equipe do Inter, segue no Inter até hoje. Das revelações que o Inter teve, é o único que ainda não teve uma oportunidade fora do Colorado, é capitão do Inter, é identificado com a torcida e a gente vê isso muito quando o cara é goleiro, alguma coisa. Mas ele, meio campo, volante, já consegue ter uma vida um pouco longeva no Inter e já pode ser considerado um ídolo da torcida ou algo do tipo, pelo tempo que ele tem de internacional. Para fazer a dupla com ele, Fred, ele mesmo, o Fred, revelado no Internacional em 2012, 2013 ele foi pro Shakhtar e aí do meio para frente e esses caras 2010, 2011, o Shakhtar mais ou menos fez uma filial lá no Rio Grande do Sul. O Fred foi pro Shakhtar e aí, como eu já disse em vídeos anteriores, o cara vai pro Shakhtar, ele tem que cumprir contrato até o final, mano. Ficou no Shakhtar até 2018, onde conseguiu uma transferência já no final do contrato. Aí o Shakhtar negociou ele com o Manchester United. Vira e mexe, está escalado entre os titulares do Manchester, às vezes é reserva, entra nos jogos, mas muitas vezes o Fred chega a ser titular nesse time do Manchester, ou seja, é um bom jogador, é uma ótima revelação, jogou Copa do Mundo, foi convocado para a seleção brasileira, o Fred é um volante desse time do Internacional. Para o ataque, eu resolvi recuar um pouquinho um jogador para a gente dar essa dinâmica aí, né? Que é o Rafael Sobis. Rafael Sobis é um atacante, mas como eu fiz um quarteto lá na frente, então eu resolvi dar assim uma recuadinha no Sobis. O Rafael Sobis, revelado em 2004 pela equipe do Inter, né? Ficou lá até o fim da Libertadores de 2006, ele se transferiu para o Real Betis, e aí do Betis ele foi para o Al Jazeera. Aí o Sobis começou a virar um pouquinho de andarilho da bola, rodou vários clubes, né? Teve passagem pelo Fluminense, onde foi campeão brasileiro, foi para o Tigres, onde foi campeão lá da Taça do México, lá campeão mexicano, depois Cruzeiro, onde foi bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, né? Aí rodou o Ceará, teve uma volta para o Inter, onde ele estava presente naquele título também da Libertadores, ou seja, o Sobis assim rodou bastante, hoje está no Cruzeiro jogando na Série B, foi uma atitude louvável, o Sobis tem mercado na minha opinião na Série A, mas voltou para o Cruzeiro, segurou a bronca, foi talvez o jogador que teve assim o melhor desempenho dentre os jogadores do Cruzeiro nessa Série B, nesse momento catastrófico da equipe, né, de Minas, e o Sobis um ótimo jogador. E aí com o recuo do Sobis, a linha de 3 atacantes que eu vou trazer para vocês. Começando com Alexandre Pato. O Pato, revelado em 2006, teve aquele destaque naquele Mundial de Clubes e aí despontou como uma grandiosa promessa do futebol brasileiro. De lá ele foi para o Milan, onde ficou um bom tempo, até que em 2013 o Corinthians contratou o Pato e aí o Pato começou com todos aqueles dilemas. Teve aquele problema daquele jogo contra o Grêmio, daquele pênalti, aí ele foi emprestado para o São Paulo. No São Paulo ele voltou a ser o Alexandre Pato que todo mundo esperava, conseguiu uma idolatria no tricolor do Morumbi e aí teve que voltar para o Corinthians porque era empréstimo entre o Jadson, o São Paulo acabou tendo que ceder o Jadson, mas o Corinthians também ficou com o Pato, aí conseguiu emprestar o Pato para o Chelsea, não emplacou, e aí o Pato rodou alguns clubes e tal, foi para a China, depois do futebol chinês, a torcida do São Paulo insistiu, ele voltou para o São Paulo, ficou uma temporada no tricolor, ele tinha contrato, mesmo assim ele abriu mão de tudo, de todos os valores com o São Paulo, mostrando que realmente ele tem um carinho muito grande pelo São Paulo, ele abriu mão de tudo, e ficou sem clube até que em fevereiro de 2021 ele assinou com o Orlando City dos Estados Unidos, está lá. E vamos torcer aí, quem sabe o Pato consiga um bom desempenho lá no Orlando City. Para outra extremidade, para outra ponta, Taison. Isso aí, o Taison, revelado em 2008 pela equipe do Inter. Aí ele, em 2010, foi para o Metalist, lá da Ucrânia, ficou um tempo lá, até que ele Shakhtar Donetsk, assim como
aconteceu, por exemplo, com o Fred, e o Tyson também passou pelo Shakhtar. Ficou um bom tempo lá no Shakhtar, está até hoje no Shakhtar, teve convocação para a seleção brasileira e ele foi em 2018, 2019, o craque do campeonato lá da Ucrânia. Não deve ser muito difícil, mas é um título louvável que o Tyson conseguiu. E aí ele está para terminar o contrato dele com o Shakhtar, como eu já falei várias vezes, o Shakhtar você vai lá e tem que acabar o contrato. Então o contrato dele está acabando e é esperado em meados desse ano de 2021 que ele retorne ao Colorado, que ele retorne ao Internacional. Será um bom reforço sim para o Inter, o Tyson. Vamos esperar o desfecho, né, para saber qual é o caminho que ele vai seguir. Finalizando esse time, o centroavante, o camisa 9, Luiz Adriano. Ele mesmo, ele é da safra do Pato, né? Ambos foram campeões mundial com o Inter, né? O Luiz Adriano, que tem uma carreira de títulos muito grande, porque aí ele sai, né, do Inter campeão do mundo em 2006 e vai para o Shakhtar em 2007. Aí ele chega no Shakhtar, fica todo o contrato lá, por isso que eu falei que o Inter virou mais ou menos uma filial do Shakhtar, se você for ver o tanto de jogador que eu falei daqui que foi pro Shakhtar. E aí ele fica lá no Shakhtar Donetsk até o fim do contrato, onde vai para o Milan. Lá no Milan, ele fica algumas temporadas no Milan. Do Milan ele vai para o Spartak Moscou até desembarcar no Palestra Itália, mano. O Luiz Adriano vem para o Palestra Itália e ele tem títulos muito importantes, tirando os títulos que ele conquistou de título lá da Ucrânia, Copa da Ucrânia, Campeonato e tal, não sei o que. Mano, o Luiz Adriano ele conseguiu um Mundial de Clubes com o Internacional, ele conseguiu uma Copa da UEFA com a equipe do Shakhtar e ele conseguiu agora recentemente uma Taça Libertadores de América com o Palmeiras. Ou seja, o cara é muito chama-título, o cara tá sempre sendo campeão onde ele pisa. É um ótimo jogador, Luiz Adriano, para fechar a seleção colorada. Espero que vocês tenham gostado, minhas crianças. Esse foi o 8º já, mano. 8º a base bem forte. Falta só mais 2. E vamos ver quais são os 2 times que faltam. Quais as 2 bases mais fortes aí que eu achei que falta. E espero contar com vocês. Deixe o seu like. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!